Boa noite a todos e todas, aqueles envolvidos na educação infantil no município de Aracaju. É com muita satisfação que nós iniciamos hoje mais um encontro, mais um webinar, para que a gente tenha elementos importantes, tenha fundamentação importante para pensar os eixos que qualificam o trabalho, o atendimento a bebês e crianças em creches e em pré-escola no município de Aracaju. Estamos num processo importante de elaboração dos indicadores de qualidade da Rede Municipal de Educação de Aracaju, e hoje nós temos uma convidada especial, também daqui de pertinho, do Nordeste, a professora que está conosco hoje é de Salvador, é a professora Marlene Oliveira dos Santos. A professora Marlene vai falar hoje conosco sobre a escuta da criança nas práticas cotidianas na educação infantil. E é com muita satisfação que nós recebemos a professora Marlene aqui para discutir um tema tão importante. A professora Marlene, que está aqui conosco já na tela, ela é doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, tem graduação e pós-graduação, tanto atua na graduação quanto na pós-graduação, discutindo currículo, linguagens e inovações pedagógicas. Ela coordena o programa de pós-graduação em currículo, linguagem e inovações pedagógicas, é líder do grupo de estudos e pesquisas em educação física, criança e infâncias, coordena a linha de pesquisa Política e Gestão da Educação. Olha só o currículo dessa pessoa fantástica. Ela é coordenadora também do GT7, que é o GT Educação de Crianças de 0 a 6 anos, Nordeste da ANPED, e é integrante do Fórum Baiano de Educação Infantil, o FBI, e do Movimento Interfóruns pela Educação Infantil, de Educação Infantil do Brasil. Desenvolve aí pesquisas importantes no campo da educação infantil, com ênfase nas políticas públicas para a educação infantil, formação de professores, docência, currículo, infâncias, ação pedagógica com bebês e crianças e outras idades. Então, é com muito prazer que a gente convida a professora Marlene, com todo o seu acúmulo de conhecimentos para partilhar conosco um tema tão importante, né? Que eu penso que a visibilidade e a valorização dos bebês e das crianças hoje ainda é uma grande aprendizagem para a sociedade, não, professora Marlene? Então, estamos contando com você na noite de hoje. Nós programamos 1 hora de webinar, então estamos iniciando agora às 19 e vamos concluir ali por volta das 20 horas, vamos fechando a nossa contribuição de hoje. Fique à vontade, tá? Então, Núbia, quero começar saudando a todos, todas e todes, né, por esse momento aqui de encontro virtual com vocês. Quero também agradecer a você, Núbia, pelo convite para essa conversa, né, com as professoras, gestoras, ADIs, né, e técnicos também da Secretaria de Educação, que trabalham, né, e estão aí envolvidos cotidianamente no trabalho com as crianças da creche e na pré-escola, e dizer que é uma alegria enorme compartilhar com vocês esse tema, porque é um tema que é muito caro para mim, é um tema que eu também venho estudando, orientando, né, e essa fala de hoje foi uma fala pensada a partir de um texto, inclusive, que eu escrevi há um ano, 2021, sobre escutar a criança é um ato político pedagógico, que foi um texto que saiu num livro organizado pela professora
Fernanda Leal e Kátia Campos, do grupo de pesquisa Grão, da UFCG, né, da Universidade Federal de Campina Grande. Então, pensar a escuta da criança é urgente, é necessário, é um princípio fundante do currículo e das nossas ações cotidianas no contexto das escolas de educação infantil e das nossas práticas. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco, então, né, sobre essa escuta, o que é que se constitui uma escuta como um ato político-pedagógico, de que crianças nós estamos falando e quais crianças são escutadas, né? E quais crianças ainda não são escutadas e por que não são escutadas. Então, eu preparei aqui umas lâminas para dialogar com vocês, já pedi para a Núbia, faltando 10 minutinhos para finalizar, né, o tempo, que ela também possa me dar um toque, porque eu, quando começo a falar, também me empolgo, né? E às vezes eu não consigo parar de falar tão rapidamente. Então, Núbia, você, por favor, faltando 10 minutinhos, você vai então me dar essa sinalização, tá certo? Então, aí está, né, a lâmina que eu preparei para a gente começar a nossa conversa. Então, o tema hoje, né, a escuta da criança nas práticas cotidianas, na educação infantil. E para desenvolver esse tema, eu pensei num roteiro, né, da minha fala, com 3 pontos. Esse roteiro eu coloquei aqui, então, o ponto 1 é estudo sobre com para a criança, onde estão as crianças, a escuta como ato político-pedagógico e a gente compreender o sentido da palavra ato político e pedagógico no contexto das nossas práticas, mas também pensando nos processos de pesquisa que são realizados hoje, né, com esse movimento importante de escutar as crianças, né, desde os bebês. E o terceiro ponto, como princípios inegociáveis para a escuta de crianças em diferentes contextos, incluindo aí a prática cotidiana na educação infantil. Então, o primeiro ponto para a gente então seguir adiante a nossa conversa né? O que dizem esses estudos, né? Sobre com para crianças? Onde estão essas crianças? E aí o primeiro ponto para a gente entender um pouco é que as crianças, na história, né, da educação, mas também de outros campos de conhecimento, como da filosofia, da sociologia, da antropologia, né? As crianças sempre estiveram muito invisíveis, invisibilizadas, né? Então, a gente sai desse lugar da invisibilidade ao interesse nas crianças. Então, é a partir ali da idade moderna, né, da idade contemporânea, que a gente começa, então, a despertar, né, esse interesse nas crianças, e sem dúvida nenhuma a gente tem aí nos estudos já realizados, tanto no Brasil como em outros países, importantes contributos teóricos das ciências sociais, né, e de outros campos de conhecimento para os estudos sobre como para a criança. Então, pensar a criança e compreendê-la como um sujeito, né, político, como sujeito de direitos, as crianças como agentes sociais, produtoras de cultura, é importante que o nosso olhar esteja também direcionado para essas múltiplas referências que nos ajudam a compreender quem é esse ser humano de pouca idade, do que ele é capaz, né, e do que ele pode nos trazer, né, inclusive a partir daquilo que o próprio Henri Lefebvre vai trazer, né, o filósofo Henri Lefebvre, em que essa criança pode, né, nos trazer esse extraordinário, né, e esse extraordinário ele precisa ser acolhido, potencializado a partir de um mundo que nós temos a responsabilidade de apresentar às crianças, né, quando elas chegam por aqui,
mas as crianças não estão apenas, né, e não ficam e não são passivas, né? Elas não estão ali apenas para ouvir esse mundo que está sendo apresentado, mas as crianças ocupam esse lugar de interação, de troca, de produção, né, de cultura, de saberes, de relações. E então essa criança como um sujeito ativo, né? Essa criança como um sujeito potente, criativo, como um sujeito que de fato tem também, assim como os outros seres humanos de outras idades, direitos que precisam ser assegurados, né? E ao entender a criança nessa perspectiva, nós precisamos mirar também esse contexto mais ampliado, né, pensando em qual é esse mundo que a gente prepara, né, e apresenta para as crianças, entendendo que ela passa por esse processo, né, de uma infância, e uma infância que vai sendo desenhada aí a partir dos estudos da sociologia, da infância como uma categoria da estrutura social, né? Uma categoria geracional, uma construção social, política, porque somos nós que construímos, né, também esse olhar que nós temos sobre as crianças e sobre as suas infâncias. Eu trouxe aqui fragmentos do pensamento de alguns autores que vêm estudando, né, sobre as crianças, dos estudos da criança, e a Lúcia Rabelo Castro é uma psicóloga que tem trazido algumas discussões e reflexões bastante pertinentes para a gente compreender não só o que é que nós estamos chamando, né, de criança como sujeito de direitos, mas também ela tem feito algumas produções no sentido de nos inquietar para compreender as infâncias e as crianças na perspectiva dos contextos concretos, né? Porque nós temos uma visão de infância e de criança que vem sendo construída globalmente, né, de uma forma homogênea, universalizada, como se todas as crianças e todas as infâncias fossem e devessem ser vividas daquela forma. Mas é preciso entender que cada contexto produz, né, condições e uma visão do que é a criança e do que é a infância, que se diferencia e que, portanto, não é inferior a uma concepção universal que se propagou tão profundamente nos estudos, né, nos diferentes cantos do mundo. Então, eu preciso pensar a infância latino-americana, eu preciso pensar a infância brasileira, a infância nordestina, mas eu preciso pensar também a infância sergipana, né? Eu preciso pensar a infância e as crianças de Aracaju nas suas diferentes comunidades, nas suas diferentes instituições de educação infantil, porque ali tem especificidades, tem diferenças que são importantes de serem vistas, né, valorizadas, reconhecidas, porque as crianças são sujeitos singulares, né? São sujeitos que, nos seus contextos, produzem modos, né, diversos de ser e de estar no mundo, de aprender, de se relacionar, de se comunicar, que são muito próprios, né, daquele lugar, daquela comunidade. Pensar uma criança que está numa comunidade indígena ou numa comunidade quilombola, ou as crianças que estão numa comunidade pesqueira, na floresta, é diferente de pensar, né, essas experiências das crianças que estão, por exemplo, no espaço urbano, né? Então, a Lúcia Rabelo de Castro diz assim, a expressão a criança como sujeito de direitos é ingênua quando não pressupõe a transparência e a legitimidade da ação da criança, qualificada na sua diferença frente a qualquer outro adulto ou outra criança, né? Então, como é que nós afirmamos e reiteramos quase que cotidianamente isso em diferentes
discursos, né? Isso aparece. Isso está, inclusive, presente nas nossas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. A criança é um sujeito histórico e de direitos. Mas que direitos essas crianças têm? Né? As crianças têm o direito de participar, as crianças têm o direito de escolher, né, de emitir seu ponto de vista, de se manifestar, e aquilo que as crianças dizem é escutado por quem? Produz eco, reverbera, tem reverberações, né, nas práticas, no currículo, né, nas políticas públicas, não só de educação, mas em outras políticas públicas também. Então, essa compreensão de que a criança é um sujeito de direitos precisa ser concretizada nessas ações que são vividas cotidianamente, né? Seja no espaço das instituições de educação infantil, mas também em outros espaços em que essa criança transita, né? Circula, né? Cotidianamente. O Jens Kvortrup é um sociólogo norueguês e ele diz que a ideia de criança como sujeitos políticos, porque ele que vai trazer essa discussão, né, das crianças como sujeitos políticos, continua sendo no presente como fora no passado, né, um conto de fadas. Porque ele vai muito nessa direção da Lúcia Rabelo de Castro, porque todo o discurso construído em torno, né, dessa criança como um agente social, como um sujeito de direitos, como um sujeito político, ainda não tem se efetivado, né, plenamente nessas diferentes instâncias da sociedade, incluindo aí a educação e as instâncias, né, as unidades, as instituições de educação infantil. A Mídia Nunes Danai é uma professora aqui da Unilab, uma universidade aqui na região metropolitana de Salvador, que fica em São Francisco do Conde. Ela vem estudando sobre educação infantil, sobre racismo, e na tese que ela desenvolveu, né, em 2016, ela tem um artigo que depois ela produziu, que ela diz assim: se as crianças negras que estavam aqui foram comidas pelo racismo, em algum momento da nossa história, nota-se que foram engolidas vivas e que dentro de algum bicho-papão por aí pulam e fazem barulho, teimando em serem ouvidas, né? Então, quando eu comecei mais cedo perguntando assim, todas as crianças são ouvidas, são escutadas, né? Quem são as crianças que são escutadas? No contexto das escolas, né, de educação infantil, nas nossas práticas cotidianas, todas as crianças são escutadas, né? As crianças negras são escutadas com a mesma intensidade, com o mesmo acolhimento, com o mesmo respeito do que as crianças brancas, né? Então, quando a gente fala da escuta, a gente está falando desse ato, né, político-pedagógico e que, portanto, passa por uma compreensão de que eu só escuto, né, aquilo que eu considero importante, ou eu só escuto aqueles que eu considero que tem algo importante a dizer. Então, o que as crianças dizem tem importância para a gente? O que as crianças negras dizem tem importância para a gente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E a Anete Abramovic, ela é professora, né, aqui brasileira, socióloga, e vem estudando, dando importantes contribuições também no campo da sociologia da infância, sobre raça, né, educação infantil. E a Anete, ela escreveu um pós-fácil de um livro que foi organizado pelo Levindo, pela Isabel, no período da pandemia, que foi um livro que é Infância e Pandemia. Na verdade, é um livro da Isabel, da Isa Levindo e da Maria Cristina Gouveia, que é Infância e Pandemia. E nesse livro ela escreveu pós-fácil.
Esse texto da Anete é muito provocativo, assim, acho que vale a pena de ser lido por todas as educadoras, né, profissionais de educação infantil, pesquisadores. E tem uma parte do texto que ela diz assim, porque ela vai trazendo uma série de exemplos, né, de crianças, inclusive o Henri, né, que foi morto numa situação bastante adversa pelo padrasto, e ela diz assim, né, as crianças falam uma língua que não se entende, né? E eu fiquei muito tocada com essa fala da Anete, porque isso tem muito a ver com o processo de escuta, né? As crianças nos dizem muitas coisas cotidianamente, mas parece que nós não entendemos o que as crianças estão dizendo, ou melhor, não estamos ainda abertas e disponíveis, né, para essa escuta das crianças. Porque elas nos dizem cotidianamente do que gostam, do que não gostam, do que estão se sentindo incomodadas, do que estão aprendendo, do que querem aprender, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas descobertas, né? Elas nos falam cotidianamente sobre isso. Temas, inclusive, diversos, né? Temas que estão transitando aí na sociedade, na mídia, na família, na comunidade, na própria escola. Então, as crianças nos dizem muitas coisas, né? Todos os dias. Mas nós parece que não entendemos ainda o que elas estão nos dizendo, né? E é algo para a gente se interrogar, né? Como profissionais de educação infantil. Por que nós não estamos entendendo o que as crianças estão dizendo? Será que nesse movimento não está prevalecendo uma perspectiva adultocêntrica, né? Uma perspectiva em que a voz do adulto se sobrepõe à voz da criança, a opinião do adulto se sobrepõe à voz da criança, né? Então, acho que são algumas provocações para a gente pensar, né, sobre quem são essas crianças e como nós as compreendemos, porque a escuta, né, da criança depende da concepção que se tem de criança. Então, como eu compreendo a criança ou as crianças que estão diante de mim todos os dias, né? O que elas representam? O que elas trazem, né, para esse contexto? E o que elas trazem? É valorizado, né? É acolhido, é potencializado, é desafiado, é enriquecido. Então, o processo de escuta, e aí eu estou falando de uma escuta como um ato político-pedagógico, eu estou falando de uma escuta que se concretiza a partir do momento em que o que foi escutado produz repercussões e reverberações na minha prática, no meu planejamento, no currículo da escola, na minha relação com as crianças. Então, a escuta se efetiva a partir do momento em que o que foi escutado produz alterações, mudanças naquilo que nós tecemos com as crianças nesse cotidiano. Às vezes, são ações que precisam ser atendidas imediatamente, ou ações que podem ser atendidas a posteriori, né? Mas o fato é que nós escutamos conforme o olhar que nós temos e a compreensão que nós temos sobre as crianças, né? E nessa perspectiva de compreender a escuta como um ato político-pedagógico, eu estou trabalhando a palavra ato na perspectiva do Bakhtin, né? Quando ele vai dizer que o ato, né, tem uma relação com o agir humano responsivo e responsável, né, alicerçado na relação ética com os outros sujeitos.
Então, o ato da escuta é uma ação entre humanos e que, a depender da forma como eu me coloco diante desse outro, eu posso agir de uma forma ética ou de uma forma não ética, de uma forma responsiva e responsável ou de uma forma não responsiva e responsável. Então, o ato é nessa perspectiva da ação humana e é uma ação que precisa ser responsável e alicerçada nessa perspectiva ética, porque a nossa ação com a criança, qualquer que seja ela, produz desdobramentos, né, na vida, nos itinerários formativos, educacionais, desse sujeito que está ali na escola, às vezes com meses, né, 6 meses, 8 meses, 1 ano de idade. Então, é nessa perspectiva que eu estou trazendo, né, aí essa compreensão da escuta como um ato político-pedagógico. E o que seria, né, essa escuta como um ato político? Né? Escutar, né, passa e envolve relações de poder, né, decisões da parte de quem escuta, uma vez que faz escolhas em relação a quem vai escutar, o que vai escutar, quando vai escutar, onde vai escutar e sobre o que vai fazer com o que escutou da criança. Então, toda escuta é um ato político, porque nós, quando nos colocamos diante das crianças, nós conscientemente, ou às vezes não tanto, né? Nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas de quem nós vamos escutar e de quem nós não vamos escutar. E quando nós vamos escutar. E o que vai ser escutado. E acho que uma questão bem importante nessa perspectiva da compreensão da escuta como um ato político é o que vem sendo feito com o que é escutado das crianças por professoras e pesquisadores, né? O que a gente faz com o que a gente escuta das crianças? A gente acolhe, a gente ignora, a gente põe numa caixinha, fecha e deixa lá guardado em algum espaço da sala, ou essa escuta é uma escuta expansiva, é uma escuta que nos ocupa, nos afeta e afeta a nossa relação com as crianças, a nossa comunicação com as crianças, afeta o modo como eu organizo esse espaço, esse ambiente, os tempos. Essa escuta afeta, né, a materialidade que nós dispomos e ofertamos para as crianças desde muito pequenas, né? Porque o ato da escuta, ele pressupõe, nessa perspectiva da dimensão política, de que as crianças tenham as suas falas acolhidas, no sentido de produzir mudanças e alterações naquilo que está sendo experienciado cotidianamente com elas. O Loris Malaguzzi tem uma fala que diz assim: mais importante do que a gente seguir os planos é seguir as crianças, né? E esse seguir as crianças tem muito essa ideia, né, de que a escuta da criança me possibilita ter ali inspirações, pistas, que me ajudam a caminhar com elas nesse processo pedagógico. As crianças não são a única fonte de inspiração para a gente pensar o nosso trabalho pedagógico com elas, né? A docência na educação infantil pressupõe, né, essa relação com o outro, e ela pressupõe, né, a construção de conhecimentos a partir de diferentes campos, áreas de conhecimentos, mas pressupõe também essa escuta ética, sensível, né, política,
daquilo que as crianças dizem. E acho que é bem importante a gente lembrar que quando a gente está falando aqui das crianças, né, e aí eu vou fazer um destaque para as crianças bebês, né, que ainda não verbalizam oralmente, mas que se expressam e se comunicam de diferentes maneiras, né, com os seus gestos, balbucios, movimentos, né, diferentes expressões. Então, como é que a gente acolhe, né, e escuta esse bebê que ainda não fala oralmente, mas que fala com outras linguagens, de outras maneiras? E o que, que a gente faz com aquilo que os bebês trazem para a gente, né? Quando ele chora, por exemplo. O choro é uma linguagem, né? Então, eu escuto esse choro, eu escuto o choro de quem? O que, que eu faço com esse choro? Quais são os sentidos, né, que esse choro, por exemplo, de um bebê traz? É fome, é sede, é necessidade de mudar de posição, é cansaço, porque já não aguenta mais ficar naquele lugar, precisa sair para ver tomar outros ares, ver outros ambientes, né? Ou ele quer simplesmente poder também querer um colo, né? Estar mais próximo das pessoas com as quais ele já estabeleceu um vínculo. Então, essas diferentes linguagens dos bebês e também precisam produzir, né, repercussões e reverberações nas nossas ações e relações. Quando eu vejo um bebê chorando, eu não deixo ele chorando. Alguma ação precisa ser feita em direção a ele, né? Ou vou acalentar, ou vou tirar do lugar que está, ou pegar no colo, ou conversar com ele. Então, essa escuta como uma dimensão política que faz a gente pensar, né, sobre o que vem sendo feito com o que é escutado, né, das crianças. E quem a gente escuta? Quais crianças a gente escuta, tá? A escuta como um ato pedagógico funda-se, né, quando a experiência de falar e de ser escutado representa um gesto de acolhimento do ser humano que o escutador tem diante de si, quando o que foi escutado se repercute tanto nas relações e interações, como no currículo, nas situações de aprendizagens que são produzidas cotidianamente pela professora e pelas crianças. Então, a escuta como um ato pedagógico se constitui na medida em que o que foi escutado, né, é acolhido e tem repercussões nesse cotidiano a partir dessas diferentes dimensões que eu trago aí, né? Então, é pedagógico toda a experiência que possibilita aprender, que alcança, que toca, que afeta, que produz sentido em quem se expressou e em quem escutou. Porque também quem escuta é afetado, né? Também quem escuta passa por um processo de reflexão e de aprendizagens. E porque escutar, né? O ato de escutar é uma ação entre humanos, né? E não tem como pensar a docência na educação infantil, não tem como pensar as nossas práticas cotidianas sem considerar e vivenciar a escuta, né? Esse ato de escuta. Então, todas as crianças, desde os bebês, né, têm o direito de ser escutada, né, de ser acolhida, de ser cuidada, protegida, respeitada, e participar das decisões na sociedade, não importando a sua idade, etnia, gênero, religião, classe social, pertencimento geográfico e sua condição de saúde. A escuta, ela precisa ser inclusiva, né? Porque quando a gente parte do pressuposto de que nós escutamos apenas com a audição, essa escuta é uma escuta que exclui, né? Porque quando eu penso, por exemplo, numa criança PCD, né? Como é que eu escuto uma criança que tem paralisia cerebral? Como é que eu escuto uma criança que é cega ou que é surda, né? Então, o processo de escuta, né,
independe da condição de saúde da criança, é um direito. Independe da sua classe social, da sua etnia, né? Escutamos os meninos e as meninas da mesma forma, né? Aí entra também a questão de gênero. Escutamos os meninos e as meninas ricas e pobres economicamente da mesma maneira, aquelas que moram no campo e que moram na cidade. Então, a criança tem o direito de ser escutada, independente, né? Da sua idade e de todos esses aspectos, né? Etnia, gênero, religião, classe social, pertencimento geográfico e sua condição de saúde. Então, por que em um grupo de crianças algumas são eleitas para serem mais escutadas, né? Quais são os critérios usados pela professora e pela pesquisadora para escutar algumas crianças e não outras? Porque se a gente começar a observar mais atentamente as nossas ações em relação às crianças, nós vamos nos dar conta de que nós não escutamos todas as crianças da mesma forma, né? E como é que se escuta então os bebês que ainda não falam oralmente? E será que a gente escuta as crianças apenas pela oralidade? Não, a gente escuta as crianças pelo faz de conta, pelo desenho, a gente escuta a criança pelos jogos, a gente escuta a criança pelas suas brincadeiras, né? Então, a gente pode escutar as crianças a partir de diferentes linguagens, né? A partir de diferentes situações. Onde as crianças estiverem, na verdade, elas têm o direito de serem escutadas, né? E quando a gente pensa no contexto da escola de educação infantil, essa criança que tem o direito de ser escutada quando está na sala de referência, quando está no banheiro, quando está no refeitório, quando está no corredor, quando está no parque, quando está nos espaços, né, de chegadas e saídas. Então, as crianças precisam ter o direito de ser escutadas onde elas estiverem, tá? Então, a escuta só pelos ouvidos é uma atitude não inclusiva, é uma visão reducionista de quem é a criança e da sua multiplicidade de linguagens e formas de expressão. Então, a escuta de uma criança se faz também pelo olhar, pelo toque, pelos gestos, pelas expressões artísticas, teatro, dança, música, artes plásticas, pela brincadeira, pelo jogo, pela palavra, pela fotografia, pelo desenho, por mais 100 linguagens, como disse o pedagogo italiano Loris Malaguzzi, né? O ser humano, antes mesmo de nascer, já faz uso desse sistema auditivo, né, na vida intrauterina. Mas quando ele chega ao mundo, para escutar outros humanos, ele precisa aprender, pois essa é uma construção social, ética e política. Escutar o outro é uma construção social, ética e política. Eu aprendo a escutar, né? Às vezes, quando a gente se dispõe, né, para escutar o outro, eu me coloco numa determinada posição, eu mudo a direção do meu olhar, eu mudo a minha postura, né, a minha expressão corporal. Às vezes eu me ponho na altura da criança porque eu quero olhar no olho dela, né? Ou às vezes eu estou ao lado para observar o que ela está fazendo, a investigação, as suas descobertas. Então, nós aprendemos também a escutar, né? Essa é uma aprendizagem de nós humanos, e me parece que quando nós pensamos na ação docente, né, no trabalho da professora e do professor da educação infantil, essa é uma aprendizagem que de fato precisa ser construída, né? Aprender a escutar. E essa aprendizagem da escuta passa por esse processo formativo na formação inicial, mas também na formação continuada e na relação com as crianças, com os nossos pares, né? Com as famílias, no cotidiano.
Então, quais são as inspirações teóricas, né, que nós podemos recorrer para ampliar, né, o nosso repertório teórico sobre escutar a criança? E aí o primeiro que eu trago é Paulo Freire, né, naquele livro clássico que ele tem, A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, em que ele coloca que um dos saberes, né, para essa prática educativa é saber escutar. E aí o Paulo Freire vai falar de uma escuta na perspectiva política, né? Ele diz: aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes, sem o que a escuta não pode se dar. E ele diz ainda, né? A partir de um fragmento que eu trago no texto: somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com ele, né? Mesmo que em certas condições precise de falar a ele. O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, mas às vezes o seu discurso, às vezes necessário ao aluno em que uma fala com ele, né? Diz Paulo Freire. Então, esse movimento de escuta paciente e crítica, né? Que é uma fala com ele, né? Então é um processo dialógico, não é uma fala para ele apenas, né? Então acho que é bem interessante essa perspectiva que o Paulo Freire traz para a gente pensar a escuta da criança. Ele não era estudioso das crianças, da educação infantil, mas o seu legado é um legado tão importante que a gente pode correlacionar, trazer, né? E fazer aí correlações com o seu pensamento e com aquilo que ele nos deixou. Uma outra inspiração teórica é o Gianfranco Staccioli, né, um professor italiano, em que ele traz a escuta na perspectiva do acolhimento, né? Então, acolher significa escutar, né? Ele tem um texto em que ele fala do acolhimento como método de trabalho, mas o acolhimento nessa perspectiva da escuta, né? Então ele diz: a escuta é um trabalho ativo por parte de quem ouve, né? Então nós que assumimos esse lugar de escutadoras, né, das crianças, nós estamos o tempo inteiro em movimento, porque na medida em que a gente está escutando, a gente está pensando formas de atender aquilo que as crianças estão trazendo, ou de como aquilo que as crianças estão dizendo podem repercutir nos nossos projetos. Às vezes a criança faz uma pergunta, né? No refeitório, no parque, ou numa conversa que a gente tem com ela, ou quando ela está conversando com outra criança e eu estou atenta, escuto, aí tem uma pergunta. Essa pergunta se transforma, às vezes, num projeto de trabalho, se transforma num tema, né, em que as crianças vão investigar, vão fazer explorações, em que a gente organiza esse espaço e ambiente de modo que elas possam enriquecer, né, aquela curiosidade ou aquela pergunta que elas estão trazendo. Então, nós nos colocamos nessa posição, né, de estar sempre nesse movimento. Então, uma posição ativa. E o Staccioli ainda diz que escutar significa uma postura de investigação, significa tentar colocar na perspectiva da criança que está querendo entender, né, os mecanismos da linguagem, e significa tentar compreender quais hipóteses a criança está construindo. Então, quando a gente escuta efetivamente as crianças, né, a gente também busca se aproximar desse ponto de vista das crianças, se deslocando da nossa perspectiva adultocêntrica, né? O que mesmo essa criança está querendo dizer, né, com isso? O que ela está querendo saber, né? Então, nós fazemos sempre esse movimento de interpretar, né? A docência na educação infantil é uma docência relacional interpretativa. Então, nós estamos sempre interpretando aquilo que as crianças nos trazem, nos dizem, né? Com suas múltiplas linguagens.
E uma outra inspiração teórica é a Carlina Rinaldi, que vai falar da pedagogia da escuta, né? Em que ela afirma, né, que escutar é uma das atitudes mais importantes para a identidade do ser humano, começando no momento do nascimento, né, e a gente viu até um pouquinho antes de que os bebês, desde a vida intrauterina, eles já têm um sistema auditivo capaz, né, de captar sons, né, da voz da mãe, daquilo de música, né, de sonoridades. Então, na verdade, vem até um pouco antes do nascimento, né? Mas nós, na nossa relação e na nossa construção, como sujeitos sociais, nós precisamos, né, dessa escuta, né, do outro, para que a gente vá se constituindo também como sujeitos sociais que somos, né? E a Carlina Rinaldi ainda diz assim, que escutar significa estar aberto às diferenças e reconhecer o valor do ponto de vista e da interpretação do outro. Logo, escutar torna-se não só uma estratégia pedagógica, mas também uma forma de escutar e de ver os outros. Eu gosto de pensar que, além, né, da escuta como estratégia pedagógica, a escuta, no meu ponto de vista, ela se constitui como um princípio da prática cotidiana, né? Da mesma forma que a gente fala que o educar, o cuidar são princípios da educação infantil, a escuta, na minha perspectiva, também se constitui um princípio, né? Não é possível pensar a prática cotidiana, as ações pedagógicas com as crianças sem escutar, sem escuta, né? E aí eu estou falando de uma escuta ética, de uma escuta como um ato político pedagógico. E quais são, então, esses princípios inegociáveis para a escuta de crianças em diferentes contextos, incluindo as práticas cotidianas, né? O primeiro a criança é um ser humano, é uma pessoa de pouca idade, recém-chegada ao mundo, que tem muito a dizer, fazer, criar, produzir mediante suas múltiplas linguagens e formas de expressão, né? Criança não é objeto. Criança é pessoa, né? É uma pessoa, mas é uma pessoa que vive, que habita num determinado espaço geográfico, numa determinada sociedade, num determinado momento histórico, né? Pensando as questões sociais, políticas, né? E que tudo isso vai incidir, né, na forma como a sociedade vê a criança e na forma como essa criança vive, né, nos seus contextos. Ser escutada é um direito inalienável de todas as crianças, independentemente de sua faixa etária, gênero, religião, pertencimento étnico, socioeconômico, geográfico e de sua condição de saúde. Terceiro princípio inegociável: todo ato de escuta da criança deve garantir a ela liberdade para decidir se quer ou não se expressar, sem que a sua integridade física, moral e psíquica seja afetada, né? Então, as crianças precisam ter esse direito de liberdade, né, de se expressar e de se silenciar também no momento que for necessário, né? Porque as crianças não precisam falar o tempo inteiro. O silêncio se constitui também uma linguagem e uma forma de escuta que nós adultos precisamos prestar atenção. A linguagem, o quarto princípio, a linguagem eleita pela criança para se expressar deve ser acolhida e respeitada por aquele que vai escutá-la. Então, a gente já falou sobre isso anteriormente, nós não escutamos as crianças apenas pela oralidade, são múltiplas linguagens, né? A criança pode ser escutada tanto em contextos de ação espontânea, parques, praças, escolas, praia, assentamentos, aldeias,
como em contextos organizados. Às vezes a gente quer escutar especificamente as crianças sobre determinados temas, né, como nos contextos de pesquisa, por exemplo. Então, rodas de conversa, entrevistas, sessões de brincadeiras, né, os ateliês que a gente pode fazer, investigativos, sessões de brincar heurístico, né? Então, mas sem expô-la a situações de constrangimentos. O sexto princípio, o tempo da escuta pode ser interrompido pela criança no momento em que ela desejar e não quiser mais se expressar, né? E o sétimo princípio, a exposição do conteúdo, da imagem, do nome da criança, só pode ocorrer se houver autorização da criança e de seus responsáveis, preferencialmente dos dois. E isso é válido também para o contexto das práticas cotidianas, né? Aquilo que a gente expõe das atividades das crianças, a gente pede autorização às crianças, as crianças escolhem o que vai para o portfólio, para o relatório, o que vai para o mural, o que vai para a parede da escola, né? Então, essa autorização das crianças é essencial. O oitavo princípio, as demandas apresentadas pela criança nos atos de escuta devem ser avaliadas e atendidas para que ela não fique sem resposta ou exposta a longos períodos de espera, né? Eu falava do choro ainda há pouco. A criança chora. Eu vou deixar ela chorando? E se ela estiver com fome? E se ela precisar ser trocada, né? E se ela estiver numa posição incômoda? Então, aquilo que as crianças demandam precisa ser atendido o mais breve possível, né? E o nono princípio, o conteúdo trazido pelas crianças nos atos de escuta pode se tornar sigiloso e ser encaminhado aos órgãos competentes da área da assistência social e de educação, se ele a expõe a risco de vida, a situações de maus tratos, trabalho infantil, exploração sexual e outras formas de violência. A escola é um espaço em que as professoras, né, têm a possibilidade, às vezes, de descobrir, né, maus tratos e diferentes formas de violações que as crianças estão sofrendo, né? Às vezes no seu lar, na sua casa. E o que a gente faz com isso? Porque essa também é uma forma de escuta, né? O que a gente faz com isso que a gente vê, né? Que a gente ouve, que a gente observa? Então, algumas coisas a gente precisa se dirigir aos órgãos e às pessoas competentes, né? Especialmente se são situações que põem em risco a vida das crianças, né? E o princípio 10, né? O que for produzido de imagem, vida, o texto ou outro gênero a partir da escuta das crianças deve ser compartilhado com ela, atendendo às especificidades de sua faixa etária, né? Então, é importante que a gente possa realmente ter essa prática, né, de dialogar com as crianças sobre aquilo que elas fazem. E para a gente já ir finalizando, né, a escuta da criança pauta-se em pressupostos éticos, estéticos e políticos e se sustenta na compreensão de que tanto aquele que se expressa como aquele que escuta são interlocutores potentes e podem concordar ou discordar com o que é anunciado, mas sem perder de vista a alteridade, né? E, por fim, né, o último princípio inegociável, aliás, acho que ainda tem mais um, não, esse é o último mesmo, são 12. O lugar para a escuta da criança precisa ser seguro, confiável e sem interferências de adultos que não estejam envolvidos no ato da escuta. Então, seja no contexto das práticas cotidianas, às vezes as crianças querem falar sobre coisas, né? Mas querem falar só para determinadas pessoas, e aí porque a gente acha que é criança, outras pessoas podem estar presentes, ou a gente tem uma prática, às vezes, de falar das crianças na frente da própria criança, na frente de outros adultos, né? Então, esse ambiente, né, para a escuta da criança, precisa ser esse lugar, né, seguro, confiável,
para as crianças, porque elas vão, de fato, percebendo, não é? Se ali ela tem condição e tem possibilidade de se abrir, né? E de trazer questões que muitas vezes elas estão vivendo, o que elas querem perguntar, o que elas querem trazer, né? Como curiosidades, né? Como desejos. Então é importante que a escola se constitua esse lugar, né? Seguro e confiável para as crianças. E por fim, fazendo um pouco uma síntese, né, do que a gente conversou aí nesse tempo, sobre essa escuta nas práticas cotidianas, né, na educação infantil, eu trago aí um fragmento desse texto que eu escrevi sobre escutar as crianças é um ato político-pedagógico, e que diz assim: escutar é um ato político-pedagógico intencional que envolve escolhas, relações de poder, conhecimentos e pode produzir repercussões positivas ou negativas na vida e na trajetória escolar de uma criança. Esta premissa é válida tanto para a professora de educação infantil, como para os estudantes da pós-graduação e pesquisadores que têm esse tema no seu horizonte de estudo e de pesquisa. Eu sei que estão aqui conosco também participando desse webinar, não só as professoras, né, coordenadoras e gestoras da rede municipal de educação de Aracaju, mas temos aqui estudantes do nosso grupo de pesquisa, do GPACE, que também foram convidados para participar, e outras pessoas que também provavelmente estão aí conosco, né? Então, pensar essa escuta é nessa perspectiva, e tanto no contexto das práticas, né, cotidianas, mas também no contexto das nossas pesquisas. Então, eu gostaria de, encerrando por aqui esse momento, né, de fala com vocês, vocês têm aí uma pintura de um artista que se chama o Sete. Acho que assim, ele tem feito pinturas muito interessantes em diferentes países, envolvendo as crianças, que representam esse cotidiano, essas brincadeiras e diferentes situações também que essas crianças vivem, inclusive contextos de guerra, né? Enfim. Mas para a gente pensar nesse movimento, né? De escutar a criança como sendo um direito, né? De cada uma delas. Então, Núbia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco aqui à disposição para dialogar, né, com vocês. É imensa, viu, a satisfação dessa contribuição sua. A gente já sabia que ia ser fantástico. É muito, mas muito, muito importante e urgente que a gente exercite de fato essa relação, porque na verdade o que a gente está aprendendo é a forma como a gente se relaciona com os bebês e as crianças, de forma respeitosa, né? Que às vezes a concepção ela emperra esse de fato modo como nós adultos, né, que caminhamos ao longo da vida e vamos às vezes endurecendo a forma de se relacionar, não é? Então, como é importante. Olha, Marlene, para você ter uma ideia, a gente tem um dos indicadores que nós estamos elaborando aqui na rede municipal de Aracaju, diz respeito a uma área focal que a gente denominou bebês e crianças como sujeitos de direitos, dois pontos, escuta ativa e promoção da autonomia. E nesse indicador a gente traz, não é, vários elementos para a gente refletir como é que estão essas relações no cotidiano, né? Como é que essas vozes infantis vão precisar, né, aparecer de fato no planejamento e na formação do coletivo escolar? Então, como isso vai mudar a forma como a gente trata esse cotidiano e a relação com essas crianças.
E uma outra área focal que você tocou muito também, porque diz respeito a um ser humano, é uma área focal que a gente chamou, área focal 9, pertencimento cultural. 2 pontos, respeito à religiosidade, etnia e gênero. E como em cada um, né, dos indicadores a gente vai trazendo essa reflexão sobre o que nós estamos tratando, não é, nesse atendimento a bebês e crianças na educação infantil. Que sujeito é esse de direitos, de fato, sujeito político, né? E você traz pontos assim muito relevantes para a gente pensar. Cada escola agora está nessa fase de se debruçar nas contribuições. Eu acho que você trouxe também 2 outros pontos que eu acho que são muito bacanas. A gente não tinha construído nessa perspectiva, mas de repente a gente talvez, né, não sei o que é que as colegas vão poder contribuir, mas você traz a condição socioeconômica, que também é uma questão forte, né, na concepção que a gente tem de infância. Aí você coloca, né, não é qualquer criança, são todas as crianças, quais aquelas que menos a gente escuta. Então, eu acho que são pontos bem relevantes. Nós estamos, eu não sei se Yara me dá um retorno, se o nosso diretor de educação ele estava num outro evento, mas tentando participar conosco. Acho que o professor ele está aí correndo de escola em escola hoje. E professor Wilson, fique à vontade. Olá, Núbia. Olá, professora Marlene. Olá, colegas professoras da rede, professores. Eu estava acompanhando, né, a apresentação. Já deixo aqui o convite para a professora estar aqui presente em Aracaju para a gente tecer mais algumas palavras, alguns diálogos, né, sobre essa temática de forma presencial. Quero já deixar registrado que eu gostei muito de tudo que foi discutido. Acho que a temática diz muito daquilo que nós estamos buscando com a construção dos indicadores de qualidade da educação infantil no nosso município. Então, nós iniciamos esse trabalho através da Coordenadoria de Educação Infantil, que vem dando uma colaboração enorme para a melhoria dos nossos indicadores de qualidade, para a melhoria e qualificação da nossa oferta de educação na Rede Municipal de Ensino de Aracaju. E deixo aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento e reforçar o convite para vir. Confesso que tenho aprendido muito sobre educação infantil, né, no Departamento de Educação Básica, e acho que das falas que eu ouvi durante todo esse período, esta de hoje diz muito daquilo que eu acredito para a educação infantil, né, daquilo que eu vivencio na minha casa com minha pequena de 4 anos, então, que já está no ambiente escolar há um bom tempo. Então, vou ouvindo e vendo a forma como nós trabalhamos aqui em casa, educando a nossa filha, e daquilo que, trazendo a experiência de casa, nós queremos transpor para toda a rede municipal, né, para que toda criança aracajuana tenha o melhor que o serviço público pode oferecer em qualidade da educação, em cuidado, em promoção da aprendizagem para todas as crianças. Então, professora, deixo aqui o agradecimento profundo de todos que fazem a rede municipal de ensino, a todos aqueles colegas da nossa rede. Aproveitem essas experiências que estão sendo aqui relatadas. Eu fui acompanhando o fórum, porque não podia participar no início, mas fui acompanhando, lendo as mensagens, ouvindo a apresentação e me encontrando enquanto pai, enquanto professor, né, da rede pública de ensino. Então, obrigado, Núbia, por ter propiciado essa experiência para todos nós da rede municipal, e muito obrigado, professora, né, pela vasta experiência que pôde nos passar nessa noite. Um abraço de todos nós aracajuanos. Professor Wilson, eu agradeço o convite, as suas palavras generosas, e já aceito o convite, viu, para ir para Aracaju. Já disse para a Núbia, quando precisarem, é tão pertinho, né, Salvador, Aracaju,
Então, irei com muito prazer continuar esse diálogo aí com a Secretaria de Educação, mas também com todos os profissionais, né, da educação infantil da rede. Acho que é importante esse movimento de formação, de construção de uma política democrática, de uma política participativa, voltada para os profissionais da educação infantil, porque o desejo maior e sempre é pensar nessa centralidade das crianças, né, na educação, e sem formação, sem essa busca por um conhecimento qualificado, a gente pode retardar e a gente não tem mais tempo para isso, né? A professora Fúvia Rosenberg tinha uma fala que ela dizia assim: se tem uma especificidade na educação infantil, é a faixa etária, né? Então, as crianças ou fazem educação infantil agora ou não fazem nunca mais. Então, a gente precisa que todas as crianças estejam nas escolas de educação infantil, né? E que as escolas se constituam efetivamente esse espaço, né? De potência, de aprendizagem, de riqueza, né? No sentido de uma educação que possibilite esse desenvolvimento integral das crianças, e para isso nós precisamos ter, né, professores qualificados, bem formados, com boas condições de trabalho, e esse é um movimento que a gente precisa continuar fortalecendo, né, no nosso país, aqui na nossa região, em cada um dos municípios. Então, obrigada pelas suas palavras, e me coloco já à disposição para continuar aí o diálogo com vocês. Obrigada, professor Evilson. Sei da correria, né? E do seu esforço em dar uma palavrinha aqui. São momentos muito importantes da nossa rede, né? O professor Evilson é nosso diretor de educação básica aqui na Secretaria de Educação. E ele vem, né, junto conosco, com a Coordenadoria de Educação Infantil, aí com muita força, numa intensificação de uma agenda que discute a qualidade, porque é urgente mesmo, não é? E a gente vem discutindo sobre que a gente precisa dar passos fortes, significativos, e uma das coisas fundamentais é construir uma consolidação importante da concepção de criança, de infância e de educação infantil, que precisa, de fato, cada vez mais ganhar essa base, né, de segurança sobre o que a gente está falando. Então, é muito, muito bacana. Obrigada, professora Evilson, por estar aqui conosco. A professora... Eu que agradeço. A gente cresce muito com experiências como essa de hoje, enquanto rede, enquanto professores, né? E a gente, com isso, passa a garantir cada vez mais uma qualificação do atendimento da nossa rede. Então, muito obrigado. Peço desculpas novamente, estava ouvindo, transitando de um local para o outro, aí fui ouvindo aqui no carro, aguardando o momento para dar uma paradinha e poder falar com todos vocês. E, novamente, muito obrigado. Obrigada. Professora Marlene, que satisfação imensa construirmos com mais força e mais segurança pilares importantes em nosso município de Aracaju. Hoje nós tivemos uma quantidade aí em torno de 80 e poucas pessoas assistindo, pelo menos no chat, às vezes assistem, mas não entram no chat, né? Então tem essa questão também. E não tem nem perguntas, só elogios aqui. Olha, contemplada por completo, não canso de ouvir a professora Marlene, né? Então, a gente vem discutindo e esses pilares da escuta da criança, nossa, são fundamentais para um passo cada vez mais assertivo. A gente está acreditando muito nesse momento de transformação. Óbvio que a gente ainda tem muito para caminhar, né? Mas eu acho que são passos bem relevantes. Olha, o convite foi feito. A gente agradece também ao professor Ricardo Abreu, é o nosso secretário de Educação, e ele disse, olha, pode encaprichar, porque a gente quer essa educação infantil cada vez mais forte, mais crescente, mais potente, e é isso que a gente vem, de fato, tendo esse apoio, não é, para realizar. Muito bem, Núbia. Então, a gente agradece, né? O nosso grupo de pesquisa se coloca aí à disposição, né, para colaborar e participar de outros momentos.
Eu quero também fazer um agradecimento à professora Tassiana Ramos, né, professora da Federal de Sergipe, que é uma colega querida, que nós dialogamos já há bastante tempo, e sei que ela fez aí também uma movimentação para que eu pudesse estar aqui hoje com vocês, então deixar meu agradecimento à professora Tassiana, que é uma referência, né, para nós na área de educação infantil, nos estudos sobre os bebês, e estamos aí desenvolvendo algumas atividades juntas, e é uma alegria sempre compartilhar esse movimento, né, de aprendizagem aí com Tassiana. Então, quero deixar aqui também meu agradecimento, e agradecer a você, Núbia, né, mais uma vez pelo convite também, e a todos aqueles e aquelas que estão aí nos escutando até agora, e que a gente siga, né, conversando, porque é um tema complexo. Hoje a gente fez uma introdução, né, sobre essa temática, mas que a gente pode aí ainda ter outros momentos sobre a escuta, né, das crianças nas práticas cotidianas na educação infantil. Então, muito obrigada e uma boa noite. Eu agradeço a todos que também estão nos assistindo aqui, gestores, professores, cuidadores, e que eles também vão estar desenvolvendo a análise, a discussão a partir dos webinars que vão ficar gravados no YouTube em cada escola, cada recanto. E é importante que se discuta a essência, né? Porque o que a gente está tratando aqui é mudança de essência, né? A aparência não basta. Então, a gente tem que tocar na essência da educação infantil, nessa identidade forte e específica, e que não tem como viver a primeira infância e a educação infantil em momento posterior. Ela não vai existir. Né? Então, Marlene, muita, mas muita gratidão pela sua contribuição. Pode contar conosco também. Eu agradeço também aqui de pronto a professora Tassiana Carla, que é uma parceira nossa de pesquisa, e quando ela indicou o seu nome, ela disse, Núbia, você, olha, ela é fantástica. Eu falei, Marlene é do Movimento Interfóruns pela Educação Infantil, do Fórum da Bahia, e eu aqui do Fórum de Sergipe, a gente é parceira do movimento também pela educação infantil, então isso é motivo de muito orgulho e parceria. Então, obrigada demais, tudo de bom para você, e vai ter que arrumar um momentinho na agenda para vir para Aracaju. Ou sim, é só falar que a gente se organiza para ir, tá bom? Um abraço forte, fique bem, se cuide. Abraço, gente. Até mais. Boa noite a todos e todas.